Direitinho, né? Tá certinho. Então, Gravando. gente, hoje a sessão é sobre dieta interal em pacientes pronados. Foi uma dúvida que aconteceu, né, no CTI 5, e foi um pedido, na verdade, para que essa sessão acontecesse, para a gente discutir realmente se o que a gente anda fazendo está certo, qual que é a melhor recomendação sobre a dieta quando a gente prona o paciente, e aí o Matheus vai responder esses questionamentos. O pessoal da nutrição foi convidado, espero que tenha alguém aqui para agregar na discussão, fiquem à vontade para comentar, né? É isso, obrigado, Matheus, pode ir. Ok, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Então, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou preceptor dos programas de residência de clínica médica e de medicina de emergência do Odilon, e hoje eu vou apresentar aqui um Just in Time sobre dieta enteral em pacientes pronados, um assunto, a princípio, bem específico, que a gente tinha pouco costume, mas que, devido ao Covid, esse boom, principalmente por causa desse boom que a gente teve nos últimos meses, a gente tem lidado com isso com cada vez mais frequência. Só para a gente relembrar, rapidamente sobre a pirâmide das evidências, né? Assim, como que a gente faz uma busca de alguma pergunta específica que a gente tenha. Toda busca por algo para o futuro, né? Existem esses sistemas que seriam sistemas computadorizados, compartilhados, mas que é algo que ainda, né, não existe na prática clínica. Então, a gente sempre começa pelos sumários, que é o que está em roxo, né, que é o UpToDate, o Dynamed, guias de sociedades médicas específicas. Então, quando a gente vai buscar alguma resposta para uma pergunta específica, normalmente nós começamos no sumário, e depois a gente parte geralmente para síntese, né, que são meta-análises, revisões temáticas, e aí, por fim, se necessário, a gente parte para os estudos individuais. Então, para começar essa busca, eu comecei aqui incluindo, começando com sumários, né? Então, o primeiro sumário que a gente tem mais costume, geralmente, é o UpToDate, né? E no UpToDate existe um capítulo específico sobre ventilação em pacientes pronados com SARA, e dentro desse capítulo existe uma parte específica sobre dieta. O que o UpToDate fala sobre dieta dá umas 5 linhas, assim, algo bem breve, bem rápido, e a recomendação que o UpToDate faz é basicamente a seguinte, né, que a dieta enteral ela pode ser mantida em pacientes pronados, mantendo certos cuidados para evitar vômitos e estase. Entre esses cuidados que ele cita cabeceira elevada, monitorar a tolerância, o uso judicioso de agentes procinéticos, desligar a dieta e permitir o esvaziamento gástrico antes de voltar para a supinação, e cita ainda um regime específico, um protocolo específico, né, de progressão de dieta, que é manter a dieta contínua, né, por 24 horas, com aumento de 25 ml por hora a cada 6 horas, dependendo da tolerância do paciente, além de uso de um procinético, o que está recomendado no UpToDate, no caso, é a eritromicina, 250 mg EV de 6 em 6 horas. E isso levaria a um alcance mais rápido do objetivo, né, do JET daquele paciente, sem estar associado a desfechos negativos. Eu vou mostrar agora, aos poucos, de onde que vem essas recomendações, qual é o grau de robustez, quanto a gente pode confiar nessas recomendações. Além do UpToDate, eu achei outros 2 sumários que fazem recomendações parecidas. Essa ESPEN, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, que a recomendação sobre dieta enteral em paciente pronado que ela dá é também para continuar, na ausência de contraindicações, para todos os pacientes críticos, mesmo naqueles em prona. Eles não usam o grade, eles fazem um grau de recomendação B, que é um grau que vai de A até D, se eu não me engano, e nesse consenso eles chegaram a uma taxa de consenso de 95%, mais ou menos, entre os especialistas. Então, a maior parte dos especialistas concorda em manter dieta enteral em paciente pronado. Outra sociedade europeia também, a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva,
também fala para não adiar o início de dieta enteral precoce por causa da posição de prona, e ainda sugere o uso precoce de procinéticos e de nutrição pós-pilórica se o paciente tiver uma retenção gástrica persistente. Essa sociedade, sim, usa o grade, fala uma recomendação grade 2D, ou seja, uma recomendação fraca a favor, com nível de evidência bem baixo, mas com 91,4% de consenso. Então, esses são os 3 sumários que eu busquei, e todos eles falam a favor de manter dieta enteral, apesar de um nível de evidência bem baixo. E aí, a partir disso, eu parti para buscar outros estudos mais específicos sobre o assunto. Então, achei, basicamente, revisões sistemáticas sobre o tema. E aí a gente vai entender daqui a pouco por que são revisões sistemáticas e não meta-análise que a gente tem sobre o tema, né? As 3 mais recentes que eu achei, uma é essa aí que está na tela, que é a mais recente, uma revisão europeia de 2020, do ano passado. Tem também uma revisão sistemática brasileira do ano passado, que foi publicada um pouquinho antes, e uma revisão sistemática americana de 2014, já um pouco mais antiga, mas muito citada também. Essas 3 revisões, elas citam basicamente os mesmos artigos. A que eu achei mais abrangente e mais completa, aparentemente mais bem feita, foi essa de 2020, lá da Europa. E aí, quando a gente vai ver os artigos que ela incluiu, foram só 6 artigos que foram incluídos nessa revisão sistemática, que são esses 6 aí que estão nessa tabela. E aí tem 2 coisas que chamam mais atenção dentro desses artigos. A primeira é o tamanho amostral, né? Então são estudos que tiveram um espaço amostral muito pequeno, de 19 no mínimo até um máximo de 72 pacientes por estudo. Então são estudos pequenos, todos eles. E além disso, são estudos que tiveram desenho e metodologia muito diferente entre si. Então, isso explica por que foi feita uma revisão sistemática, assim, quase uma revisão sistemática, quase narrativa, e por isso que eles não conseguiram fazer uma meta-análise, né? Foi mais, eles não conseguiram agregar esses dados todos, já que os estudos diferem muito entre si, e eu tentei, na apresentação, ser o mais didático possível, assim, mas talvez fique um pouco confuso quando a gente for comparar artigos diferentes, justamente porque a metodologia que cada um usou foi muito diferente. Então, se ficar confuso, a gente pode voltar e detalhar melhor depois. Mas eu tentei ser bem objetivo, mas também sem deixar de passar nenhum detalhe relevante. Só passando rapidamente sobre os detalhes mais importantes de cada estudo, esse primeiro do Van der Voort, de 2001, é um estudo prospectivo crossover, ou seja, ele pegou os mesmos pacientes, os mesmos 19 pacientes submetidos à prona, e acompanhou esses pacientes pronados e supinados. Então, foram pacientes que tinham indicação de prona, e eles fizeram um regime de pronação muito diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Assim, um artigo que já tem 20 anos, que foi feito esse estudo, e nele eles deixaram os pacientes 6 horas pronados, 6 horas supinados, 6 horas pronados, 6 horas supinados, e aí avaliavam a resposta do paciente na prona com relação à dieta. Então, eles avaliaram estase, avaliaram presença de vômito fora e dentro da prona, durante esse período de 6 horas. Esse outro estudo de baixo, do Renier, um estudo francês de 2004, já é uma coorte prospectiva, então ele tinha 2 grupos, um grupo com indicação de prona, o outro grupo sem indicação de prona, mas com score de gravidade semelhante, e aí eles compararam o efeito da dieta enteral nesses 2 grupos, para ver principalmente o efeito adverso da dieta enteral nos pacientes pronados. Esse outro estudo, de 2010, é do mesmo autor do estudo acima, né, de 2004, desse autor francês, e o que ele fez foi algo diferente, assim, foi outro desenho de estudo. Ele comparou o protocolo que ele tinha usado em 2004, que é um protocolo que eu vou especificar mais à frente, que deixava a dieta enteral ligada durante 18 horas do dia e desligava durante 6 horas do dia, e comparou com outro protocolo que a dieta ficava ligada 24 horas por dia,
junto também com um procinético, que foi a eritromicina, que ele usou, além de cabeceira elevada a 25 graus. Então, ele comparou 2 protocolos de dieta enteral diferentes em pacientes pronados. Então, foi outro desenho de estudo ainda diferente. Esse quarto estudo, de 2012, do SAMS, é um estudo que avaliou o posicionamento pós-pilórico para ver se isso tinha algum efeito em reduzir regurgitação. Então, eles pegavam secreção traqueal desses pacientes, dosavam pepsina e viam se os pacientes com cateter nasentérico pós-pilórico tinham menos regurgitação do que aqueles com posicionamento gástrico. E já adianto que o estudo, né, com N de 20, ele não conseguiu mostrar a diferença. Tinha uma tendência no posicionamento pós-pilórico a reduzir regurgitação, mas não foi significativo, provavelmente por causa desse espaço amostral, né, desse N muito pequeno. O quinto estudo do De La Fuente, de 2016, também é um estudo crossover, parecido com o estudo de 2001, que também avaliou todos os pacientes, foram pacientes pronados, e aí comparou esses pacientes durante a prona e fora a prona, para ver como que eles respondiam à dieta enteral nesses 2 momentos. E esse último estudo é um estudo italiano, do Lucchini, de 2017, que é o único estudo retrospectivo dessa revisão sistemática. Então, a gente vê assim, que, além do N pequeno, são estudos completamente diferentes um do outro, o que impossibilitou completamente qualquer tipo de meta-análise ou de uma análise mais sistematizada desses estudos. Aí agora eu vou passar... e além de tudo, são estudos com alto risco de viés. Não vou especificar cada estudo, mas essa revisão sistemática fez uma análise do risco de viés dos 6 trabalhos, e a maioria deles, a gente vê em vermelho, são trabalhos com alto risco de viés ou com risco de viés indeterminado, difícil de determinar, até por falta de informação na descrição do artigo, que é o que está em branco. Só um dos estudos teve baixo risco de viés na randomização e na alocação oculta. Os outros todos, risco de viés alto ou indeterminado, o que dificulta ainda mais, reduz ainda mais nossa confiança nesses estudos, né? E agora eu vou falar alguns desfechos que os estudos avaliaram. Como são estudos muito diferentes, nem todo avaliou todos os desfechos. Então, em cada desfecho são estudos diferentes. Eu vou relembrar e detalhar um pouco a metodologia de cada um, mas aqui é mais para a gente ter uma ideia geral, a princípio, de desfecho negativo, assim, e como que esses pacientes se comportaram em cada situação diferente, em prono ou não. O que eu vou falar é a necessidade de interromper a dieta, né? Então, o paciente está com dieta enteral, está pronado, supinado, quantos pacientes desses precisaram interromper a dieta em algum momento? Só 2. O primeiro foi o Renier, aquele estudo francês de 2004, e teve uma taxa muito alta de interrupção, de necessidade de interrupção de dieta. Nos pacientes pronados, 82% precisaram interromper a dieta em algum momento. Nos pacientes supinados, 49% precisaram interromper a dieta. Quando a gente vai ver qual era o protocolo de progressão de dieta, eu achei que foi um protocolo mais agressivo do que o que a gente tem costume. Eles começaram uma dieta enteral a 30 ml hora no primeiro dia e aumentavam por 30 ml hora por dia, dependendo da tolerância do paciente. Então, começava 30 ml hora no primeiro dia e ia aumentando de 30 em 30. E eles faziam infusão de 18 horas no total, não ficava infusão contínua. A dieta ficava ligada das 18 horas do dia até as 12 horas do dia seguinte, com o objetivo no primeiro dia de fazer 500 ml, no segundo dia de fazer 1.000, no terceiro 1.500, e no quarto e no quinto dia um objetivo de fazer um volume total de 2.000 ml. Então, parece até uma progressão assim um pouco mais agressiva do que o que a gente está acostumado. E com isso teve essa diferença de 82% para 49%. Os pacientes pronados precisaram interromper mais a dieta, foi significativo, um P menor do que 0,01. E o critério que eles usaram para interromper foi vômitos ou estase acima de 250 ml. Esse outro estudo, aquele estudo retrospectivo italiano de 2017,
já teve taxas muito mais baixas de interrupção de dieta, só que ele usou uma forma de progressão bem diferente. Eles ajustavam a cada 6 horas, de acordo com o volume de estase, em taxas de 21 ml hora. Eles não especificaram exatamente qual que era esse volume, como que eles avaliavam isso ele não descreve, mas a cada 6 horas eles avaliavam, se tinha uma estase baixa medida, eles progrediam em 21 ml hora, e com isso teve uma interrupção de dieta relativamente baixa e sem diferença significativa entre o grupo prona e supino. O outro desfecho que a gente poderia avaliar é a questão da estase. A primeira coisa que chama atenção aqui é que os volumes de estase que cada estudo considerou relevante foram muito diferentes, variando aí de 150 ml até 500 ml em estudos diferentes. Isso, obviamente, vai afetar os nossos resultados, né? Esse estudo, o estudo do Van der Hout, que é aquele estudo crossover, que avaliou pacientes, os mesmos pacientes pronados e supinados, né? Eles faziam 6 horas de prona, 6 horas em supinação, 6 horas de prona, 6 horas de supinação. Ele, ele verificou que 7 pacientes tiveram estase aumentada em algum momento do estudo, sendo que desses 7 pacientes, 6 tiveram estase aumentada tanto durante a prona quanto durante a supina. E só um paciente teve estase aumentada só durante a prona. Então, isso indica aí que talvez essa estase, na maior parte dos casos, não dependeu muito da posição, né? Se o paciente está pronado ou supinado. Mas o estudo, pelo N muito baixo, não teve poder para definir isso com muita clareza. O segundo estudo, do Renier, o Renier é aquele autor francês que fez aquele protocolo que começava a 30 ml hora e ia progredindo 30 ml hora por dia a cada dia, e nesse estudo ele fez um protocolo diferente. Ele quis comparar o primeiro protocolo, que era aquele de 18 horas, né, que deixava a infusão da dieta durante 18 horas do dia. Ele criou um novo protocolo para ver se ele teria resultados melhores. Nesse novo protocolo, a dieta era iniciada a 25 ml hora, ele fazia aumentos de 25 ml a cada 6 horas, com o objetivo de alcançar 80 ml hora, e essa infusão a dieta ficava ligada 24 horas, e não 18 horas, como no estudo anterior. E, além disso, ele acrescentou um procinético, a eritromicina, no caso, e ainda colocou a cabeceira elevada num Trendelenburg inverso para todos os pacientes pronados. E aí ele comparou esses dois protocolos. E com relação à estase, não houve diferença significativa. 59% dos controles tiveram estase aumentada e 53% dos pacientes com esse protocolo novo tiveram também episódio de estase aumentada. No Lucchini, que é aquele estudo italiano retrospectivo, só um paciente teve estase aumentada, e essa estase ele teve tanto durante prona quanto durante supinação. Então, isso não significa muita coisa para a gente, né? Porque a estase foi nos dois momentos, nas duas posições. E no estudo do De La Fuente, que é outro estudo crossover também, que analisou os mesmos pacientes em prona e em supinação, o mesmo grupo de pacientes nesses dois momentos diferentes, eles conseguiram taxas de estase baixíssimas. Eles avaliaram episódios de estase por paciente por dia, e em supina eles alcançaram o número de 0,06 e em prona 0,09, um pouquinho superior, mas nada significativo, foi um P de 0,39. E o protocolo que eles usaram foi um protocolo um pouco mais criterioso, mais cuidadoso. Eles iniciavam a dieta enteral contínua por 24 horas e faziam um aumento de 25% por dia durante 4 dias até chegar no objetivo. E checavam a estase de 6 em 6 horas no primeiro dia, de 12 em 12 horas no segundo dia, e nos dias seguintes de 24 em 24 horas. E não usaram nenhum procinético de rotina. Mas conseguiram taxas bem baixas de estase e sem diferença em pacientes pronados e supinados. O que mostra que talvez um protocolo um pouco mais criterioso e uma progressão de dieta um pouco mais lenta, talvez tenha benefício nesses pacientes. Outros desfechos com relação a vômitos ou regurgitação.
nesse estudo do Vanderhut lá de 2001, aquele estudo crossover, né, que os pacientes fizeram 6 horas de prona e 6 horas de supinação. Só um paciente teve vômito durante a prona, mas uma taxa de evento muito baixa, não teve poder estatístico para mostrar alguma relevância. No estudo do Renier de 2004, aí sim, é aquele estudo, né, lembrando que fez uma progressão de dieta mais rápida, com volumes altos até de dieta enteral. A gente teve uma diferença significativa, um número maior de episódios de vômito em pacientes pronados, né? Então a gente vai ver aqui que em 218 períodos de 6 horas, houve 30 episódios de vômito ou regurgitação durante a prona, enquanto em 462 períodos de 6 horas durante supina, teve 26 episódios de vômitos ou regurgitação. Isso deu um risco relativo de 2,5, com intervalo de confiança que não cruzou 1. Então, por aquele protocolo que o Renier usou, parece que houve maior taxa de vômito ou regurgitação nos pacientes pronados do que nos supinados. E com aquele protocolo novo que ele fez de infusão em 24 horas e não em 18 horas, também não houve melhora, assim. 35% dos controles tiveram vômitos ou regurgitação, 32% da intervenção teve vômito ou regurgitação. Então, não houve melhora desse desfecho específico com aquele protocolo. E com relação ao de la Fuente, que é aquele protocolo, né, com aumento de 25% por dia, um pouco mais judicioso, checagem de estase mais frequente, não houve diferença entre pacientes pronados e pacientes em supinação. A taxa de evento foi muito baixa, tanto para vômito quanto para regurgitação, não houve diferença significativa entre os dois grupos com esse protocolo que ele usou. E aí, até agora, assim, o que a gente viu foram mais desfechos que para o paciente que está entubado, que está sedado, muitas vezes está curarizado, está totalmente entregue ali na ventilação, são desfechos meio que substitutos, né? Assim, porque para o paciente, se ele está com estase, se ele vomitou, isso para ele por si só talvez não faça diferença, né? Mas será que isso vai ter algum efeito em algum desfecho clínico, né? Assim, algum desfecho que realmente faça diferença para o paciente? Os únicos 2 estudos que avaliaram desfechos mais clínicos mesmo foram os 2 estudos franceses lá do Renier, de 2004 e de 2010. Com relação à pneumonia associada à ventilação mecânica, no grupo de pacientes em prona e dos pacientes em supinação, não houve diferença significativa, ou seja, os pacientes em prona não tiveram mais pneumonia associada a VM, pelo menos não que o estudo tenha conseguido mostrar, né? Foi 35% nos pronados e 24% nos que não pronaram, isso não foi significativo. E com o protocolo novo do Renier, aquele protocolo de infusão de 24 horas da dieta enteral, também não houve diferença entre controle e intervenção. 29% dos controles tiveram pneumonia associada a VM e 24% dos pacientes da intervenção tiveram pneumonia associada a VM. Também não foi uma diferença estatisticamente significativa. Agora, aí, com relação à mortalidade. No estudo de 2004, também, os pacientes pronados tiveram 35% de mortalidade, mas não foi significativo quanto comparado com os pacientes em supino, que foi uma mortalidade de 24%. E aí, agora eu vou detalhar um pouquinho mais o estudo do Renier, que talvez é o que mude mais as nossas decisões, que mude mais a nossa vida. Então, nesse estudo dele de 2010, o que ele comparou foram esses 2 protocolos, né? Então, o primeiro protocolo que ele tinha feito lá em 2004, que foi iniciar no primeiro dia com 30 ml hora, progredindo por dia 30 ml hora, durante 18 horas de infusão dessa dieta, com esses objetivos, de fazer 500 ml no primeiro dia, 1.000 ml no segundo, 1.500 no terceiro e 2.000 ml no quarto e no quinto dia. Ele comparou isso com o protocolo novo de iniciar 25 ml hora e ir aumentando a cada 6 horas por 25 ml também essa taxa de aumento, em uma infusão que durou 24 horas, associado ao procinético, que é a eritromicina, que foi o que ele usou, e cabeceira elevada a 25 graus. E aí, o que eles observaram? Aqui nessa tabela, a gente vê o volume de dieta enteral recebido por cada grupo de paciente. Aqui na esquerda está o grupo controle, à direita a intervenção, e a gente viu que nos pacientes que receberam protocolo de dieta em 24 horas,
com aqueles aumentos a cada 6 horas, esses pacientes receberam um volume maior de dieta já desde o primeiro dia até o 5º dia do estudo, que foi quando eles terminaram o estudo, associado ao uso de procinético e cabeceira elevada a 25 graus. E além desse aumento, né, de volume que esses pacientes toleraram, de volume de dieta que esses pacientes toleraram, não houve um aumento significativo do volume de estase, ou seja, com aquele protocolo mais novo, eu consegui fazer um volume maior de dieta sem que isso acarretasse em um volume de estase aumentado. A gente vê aqui que a estase não variou significativamente nos 2 grupos. E aí tá, isso também é um desfecho bem substituto, né, assim, volume de dieta infundido para o paciente, quanto ele recebeu por si só não faz muita diferença. Mas será que isso teve alguma diferença em desfecho clínico? Aí nesse estudo de 2010, eles avaliaram outros desfechos também. Infecções secundárias, né, como ITU, infecção de pele, flebite, etc. Não teve diferença significativa. Tempo de permanência em UTI também não variou. Agora, mortalidade em UTI e mortalidade hospitalar, aí sim houve diferença. Os pacientes que receberam o protocolo de intervenção, né, com a eritromicina, com cabeceira elevada, com a infusão da dieta durante 24 horas e não durante 18 horas, tiveram uma mortalidade menor. Em UTI, de 63% caiu para 43%, e hospitalar geral, de 70% caiu para 43%. Isso dá um P significativo e com um NNT de 5 para mortalidade em UTI e de 3,7 para mortalidade hospitalar. Então, assim, um NNT muito alto, assim, um NNT muito bom para uma intervenção tão simples e tão barata a princípio. E aí agora, Nath, você quer começar alguma coisa da discussão agora e aí depois eu coloco os pontos que eu achei, ou eu posso começar? Porque vai ter uma enquete também no segundo tópico aqui. Uai, acho que você pode ficar à vontade para escolher. Não, Tá. bota a sua mesmo, que ela vai até Tá. ajudar a organizar a discussão e aí a gente puxa a partir dela. Tá. Beleza. Então, assim, a conclusão, né? Assim, algo que eu queria botar na roda para discussão. Esses estudos, apesar de terem qualidade baixa, serem uma variedade muito grande no desenho dos estudos, metodologias diferentes, alto risco de viés, eles apresentaram desfechos clínicos relevantes e positivos, que está em consonância com o que a gente já sabe de dieta enteral precoce para pacientes críticos, né? Assim, então, apesar dessa qualidade baixa dos estudos, a gente viu que tem uma tendência à redução de mortalidade. Nesse último estudo, ele não teve poder suficiente para afirmar com certeza que essa redução de mortalidade está relacionada ao maior volume de dieta que possibilitou que fosse infundido em cada paciente. Mas já sugere um benefício muito grande e sem um risco, né, sem um risco de desfecho negativo muito importante. Assim, parece que, em termos de desfecho de segurança, não existe nada muito ruim para esses pacientes. E aí aqui é uma dúvida que eu tive assim fazendo a apresentação, assim, que eu coloquei como possível recomendação início precoce de dieta nas primeiras 24 a 48 horas, com uma progressão cuidadosa, né, até chegar ao objetivo, se a ausência de contraindicações. E aí fiquei na dúvida se a gente poderia considerar isso um grade 1C ou um grade 2C. Que a qualidade da evidência é baixa, né, a gente não tem muita dúvida. Agora, fazer uma recomendação forte com uma qualidade de evidência baixa não é algo tão comum, mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente encontrar algum motivo para não fazer isso, tendo essa possibilidade de benefício tão grande, sem desfechos negativos muito importantes, assim. Então, acho que talvez para começar a discussão, eu fiz uma enquete lá no Mente, que aí é só entrar com esse código lá, que aí para a gente ver o que vocês acham, assim, se essa recomendação a gente poderia considerar uma recomendação forte, né, um C, ou uma recomendação fraca a favor de iniciar a dieta
precocemente nos pacientes em protocolo de prona. Aí, se vocês já quiserem entrar lá, já podem começar a responder. Eu vou abrir aqui acho que já está até aberto a votação. Vocês conseguiram ver o código aí, gente? É 94150796. É só Ele entrar fica no topo do Meet. slide, Matheus. Bota o slide em formato apresentação, que no topo do Sim. slide ele fica lá. No seu slide do Mente. Sim, do Meet mesmo, né? Abre o Mente. Isso, bota apresentar. Lá, e, Aqui do tá. lado, isso. Aí ele está ali no topo dos... Mas tá bom, assim, acho que é só para a ideia, não precisa todo mundo votar, né? É só induzir a... Sim. A gente pode começar a conversar aí com essa tela aí aberta. Uhum. Assim, minha principal dúvida, assim, eu até então estava considerando até uma recomendação forte, porque eu não estava conseguindo encontrar muito motivo para a gente não recomendar iniciar a dieta, sendo que a gente sabe que, né, avaliando estágio com cuidado, fazendo uma progressão mais cuidadosa, e ainda mais com o uso de algum procinético, né, que esse último estudo mostrou, a gente consegue progredir a dieta de maneira rápida e segura, assim. Então, apesar das evidências serem fracas, parece bem seguro, e o desfecho que eles mostraram ser significativo é o desfecho mais importante que a gente tem, que é de mortalidade, né? Só que, ao mesmo tempo, são estudos todos com risco de viés considerável, então, por isso que eu achei um pouco polêmico, assim, se ser uma recomendação fraca ou uma recomendação forte a favor. Ô, Matheus, só para entender uma coisa, o estudo que mostrou diferença de mortalidade mesmo, ele não comparou, não foi diferentes esquemas? Foi diferentes esquemas, sim. Não Só que foi? aí, nesses diferentes esquemas, nesse esquema de 24 horas, eles atingiram um volume de dieta maior. Eles conseguiram infundir um volume de dieta maior, e aí seria uma evidência indireta, assim, de que você conseguindo dar um volume maior de dieta, você poderia reduzir mortalidade por meio disso. Então, assim, Mas é foi uma uma evidência... diferença entre os dois pacientes que Isso, receberam dieta em prona. isso. Os Pacientes outros estudos pronados não que receberam conseguiram dieta. mostrar a diferença de mortalidade, não é? Não. Mas, Então tá, bem assim, direto, nenhum viu? estudo... Pode, nenhum, pode mudar para um D aí piorar um pouco mais a sua evidência. as sociedades, elas consideram D, né, assim, a qualidade de evidência. Porque não existe nenhum estudo que comparou o paciente pronado que recebeu dieta com o paciente pronado que não recebeu dieta. Assim, esse estudo nunca foi feito, talvez por ser até má prática, né, assim. Então, essa evidência direta, assim, de dar dieta e de não dar dieta, não existe, assim mesmo. Mais essa evidência indireta dos dois protocolos e do volume de dieta que cada grupo recebeu, que foi maior nesse grupo que recebeu o protocolo de 24 horas. Então, é uma evidência muito indireta mesmo, assim, de redução de mortalidade, mas que parece que tem
um índice de segurança considerável, né? Assim, parece uma prática que vai trazer algum dano para o paciente, né? Então, isso que eu achei mais polêmico, assim. Tudo bem, acho que podemos abrir as telas e discutir. Acho que já tem uma boa proporção de votos aí, 50% quase das pessoas já votaram. Você votou Matheus? Eu fiquei... eu me Muro? obstive. Fiquei em cima do muro. É porque, assim, eu realmente acho difícil contraindicar se o paciente não tiver nenhuma outra contraindicação, né? Assim, se não for um paciente que está muito chocado, tem alguma comorbidade, alguma coisa abdominal que contraindica, eu acho difícil falar para não começar, assim. Por isso que eu fiquei na dúvida de não ser uma recomendação forte. Eu não consegui imaginar uma situação em que a gente não iniciaria, se o paciente não tivesse nenhuma outra contraindicação. Então, foi mais por esse sentido, assim. E aí, rapidinho, só para terminar algumas outras recomendações que eu coloquei, questão de cuidados gerais. Aí eu considerei grade 1C porque, sim, são cuidados que têm custo baixo, ou quase nenhum, e que parece ter algum efeito benéfico. Foi a cabeceira elevada a 25 graus no paciente pronado, que é algo que a gente já faz de rotina, o uso de procinéticos e permitir o esvaziamento gástrico, né, que é pausar 2 horas antes da prona e reiniciar 1 hora após. E se sinais de intolerância, retornar a dieta até a vazão máxima tolerada. Isso é algo que não fica muito claro em nenhum estudo. Assim, esse último que eu citei, eles fazem isso de, ao invés de interromper a dieta, de voltar na infusão máxima que estava tolerado, mas nem todo estudo especifica isso. E como grade 2C, também avaliar cateter nasentérico pós-pilórico em casos específicos e selecionados, porque também não é algo que parece que vai fazer muita diferença, pelo menos até onde a gente tem de evidência, assim. Mas eu acho que tudo isso é muito em aberto até pelos estudos, né, terem alto risco de viés, terem evidências muito indiretas mesmo, assim. Tudo bem, está aberto aí para... Poucas pessoas votaram no 2, né? Eu votei no 2. Alguém quer comentar? Eu queria fazer um comentário só para abrir a conversa. Eu queria elogiar o Matheus e falar assim, né? Uma apresentação, essa foi uma apresentação muito avançada, né? Bastante avançada. Não é para as pessoas se sentirem intimidadas, foi uma apresentação de congresso internacional, né? Assim, o Matheus, eu estou acostumado aí, né, em congresso, e de vez em quando a gente vai no congresso, você apresentou, né, uma apresentação, um padrão altíssimo mesmo. Esse é o tipo de apresentação, né, que ele dispensa estudar o assunto para quem vê a sua aula. Né? Assim, quem vê essa aula estudou o assunto, né? Considerando esse assunto, não precisa voltar nesse assunto. Né? Você vai estar sabendo aí o que tem hoje para discutir sobre esse tema. Alguma parte das coisas, alguns tópicos que nós vamos abordar juntos aqui, né, nas nossas sessões, vão ter esse papel. Né? Nós vamos estar estudando junto. Então, quem acompanhou aqui hoje vai saber, você fez uma aula que se presta a quase deixar essa pessoa especialista em manutenção enteral no prona, porque você secou o que a gente tem mesmo aí de evidências, né? É interessante que a gente seguiu o modelo usual de buscas, né? O COVID, até tema que vai ter o congresso de evidências em COVID recente, né? Eu vou até dar uma aula sobre busca. Interessante como é que o COVID trouxe algumas mudanças de novo para a gente. Ele trouxe algumas... A gente voltou um pouquinho para os tempos antigos, porque o que acontece hoje? Os sumários não conseguem acompanhar o ritmo de produção de COVID, né? Então, quando a gente estiver fazendo... Isso aí é bem para os avançados aqui. Quando a gente estiver fazendo... estudando uma coisa de COVID, a gente vai ter que lançar a mão de uma estratégia um pouquinho diferentes, além do básico que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que dar uma atualizada nas referências aí do COVID, fazendo busca mesmo de artigo original, porque nós estamos diante de um cenário em que um único bom estudo pode pôr tudo que você falou a perder, né?
como basta um estudo muito pequeno para mudar tudo que você falou, né? Se a gente fizer o cálculo lá de, né, o tanto que a fragilidade dessa evidência, ela é uma evidência, né, o índice de fragilidade aí é baixo, então a gente provavelmente vai ser difícil falar de porque é uma evidência que está muito sujeita a mudanças diante de um estudo maior, né? Mas a gente é difícil ficar dicotomizando em considerar. Então, só queria reforçar para todo mundo, né, que essa é uma... quem deu uma viajada aí, aproveita que ela está gravada, depois dá uma repassada, que vocês vão realmente ficar bastante por dentro aí do assunto que o Matheus falou, antes de falar mais um pouquinho. Só para você saber, Matheus, tem só um RCT novo que não está aí, no RCT não, tem só um estudo que não está incluído, um estudo de 2021 com 51 pacientes, que eu dei uma buscadinha aqui para poder ver se tinha alguma coisa mais nova, mas ele não tem uma metodologia boa para mudar o que você falou, não, sabe? Não sei se você chegou a dar uma olhadinha, mas não muda nada do que a gente falou, só para saber que tem essa peculiaridade no COVID. Vou abrir um pouquinho para vocês comentarem para a gente chegar num consenso. Então, assim, essa apresentação ela tem esse papel um pouquinho diferente das que a gente está acostumado a ver. Nath, Bernardo. Ô Léo, aí, em primeiro lugar, parabéns para o Matheus, que realmente a aula foi espetacular. E quanto à discussão proposta agora, que é especificamente pelo grade, que foi o que incomodou um pouco o Matheus, eu acho que não tem... acho que não gera um problema grande quanto ao que a gente vai fazer. E parece que a aflição maior foi da 1 ou 2, né? Pelas próprias palavras utilizadas, talvez, quem sabe, vamos ver, analisar, acompanhar, acho que fica meio claro que não é uma recomendação para início abrupto. Todo paciente vai ser sentido e tudo mais, e simpatizei muito com um mesclar de 2 protocolos ali, que foi o progressivo associado com o cuidadoso, né? Mas progressivo e cuidadoso. Eu não sei, eu fico com 2. Eu acho que colocar o 2 aí não desmerece em nada a recomendação de início de dieta. A gente vai considerar o início de dieta depois de 24, 48 horas, com muita tranquilidade. E isso não vai desmerecer em nada tudo que foi dito aí, sabe? E se levar em conta que só uns 30% aí das recomendações são recomendações fortes, né? Eu acho que se for considerar alguma recomendação forte, eu acho que não vai ser sobre esse assunto que tem tão poucos estudos e, assim, todos estudos com alto risco de viés, né? Assim, então... Muito viés, N pequeno, né? Muita coisa assim para usar uma metodologia que te permite tanta flexibilidade, né? Tanto que foi variável no grupo, isso não vai desmerecer uma consideração final, sabe? Então... Excelente o comentário do Bernardo, né? Que o fato de você falar que é 2, você não vai falar, você vai deixar de fazer, né? A gente vai considerar e vai fazer uma parte das vezes. Sim. Eu acho que isso pode ter até um certo viés nosso, assim, né? Eu também coloquei 1, mas é porque mudou a nossa conduta demais, né? Estudar um pouquinho sobre isso, assim, que a gente, quando abriu o CTI, virou Covid, a gente não sabia o que fazer, né? Então, falava assim, tal lugar faz assim, vamos deixar 20 ml de dieta e não progredir. E aí, por um questionamento interno, a gente, né, o Matheus ajudou com essa pesquisa e mudou. Então, talvez tenha da gente querer tanto recomendar melhor, né? Porque para nós faz toda a diferença. Acho que esse cuidado na prática aí, né? Muito bem. Eu acho que essa discussão de hoje a gente pode intimidar um pouquinho os residentes, mas fiquem à vontade para fazer perguntas que vocês considerem mais básicas, a gente precisa tentar a gente poder apresentar. Então, só relembrando aqui, foi uma sessão avançada de MBE, mas ela tem muita coisa para ensinar para todo mundo, né?
Ela começa com uma dúvida prática, com uma colocação no dia a dia, com não aceitar uma resposta, né? Com usar do ceticismo esclarecido, né? Ó, será que é isso mesmo? Colocar 20 e não progredir, né? Escutar uma pergunta que é feita no cotidiano, buscar, usando uma metodologia sistemática, como o Matheus usou, depois disso, né? Dar uma extraída nas evidências, ver o tanto que a gente confia e a diferença que elas fazem. E a partir disso, fazer essa discussão que a gente está fazendo. Então, esse percurso dessa aula é a essência do que a gente defende no dia a dia do MBE, né? Ela mudando os práticos, tudo mais, implementando, e a partir dela que a gente, né, pode fazer uma discussão mais aprofundada aí, e já está alinhada com o protocolo atual que está da terapia. O Eu Thiago até está perguntando. eu até coloquei o protocolo, eu não sei se ainda se já está disponível de maneira generalizada, assim, mas esse protocolo está muito parecido mesmo com a conclusão, assim. Eu cheguei, assim, talvez o que não está muito claro é até onde você chega, né? Assim, se você deve chegar até o objetivo do paciente, ou se você chega só até 40, isso não está tão evidente, assim, no protocolo. Acho que isso talvez vai ser mais caso a caso, né? Dependendo do paciente. Eu tinha ficado satisfeito com 40, sabe? Mas depois que você apresentou, eu acho que a gente vai progredir. Se o paciente tolerar bem, você vai ver, não tem porquê, não. Eu também não vi muito motivo para não vejo motivo para limitar em 40. Então, tinha uma opinião antes da sua aula de parar em 40. Agora eu acho que não. Vamos dar o que cada um tolera mesmo. Eu não sei se a Liliane Nutri está aqui ainda, mas pelo que o Reginaldo tinha me contado, não, a Mari me contou, nutricionista lá do CTI, que ainda estava em processo de revisão desse protocolo. Então, até a gente quis chamar as meninas para ver se agregava alguma coisa nessa discussão mesmo, na aula de hoje. Nós estamos em processo de revisão mesmo do protocolo antes de fazer uma publicação oficial, pelo que elas me falaram. Uma publicação que está correndo risco de ser mais que oficial, né, Nath? Porque com um grupo de pacientes enorme que a gente está lidando, com os N's que o Matheus mostrou aí, dá para quem estiver empolgado com isso até fazer uma publicação de verdade, né? Total, Bernardo. Fiquei aqui pensando que, né, qualquer centro único hoje que está com Covid poderia produzir uma publicação mais relevante que as que tem até hoje. Agora, você imagina o potencial de juntar centros e fazer um cluster, né? Então, fazer um protocolo diferente em cada uma instituição e comparar os protocolos, ajustando esses pacientes por gravidade. Então, nossa, dá para fazer coisas assim, absurdamente boas. Dá para responder definitivo isso para a vida. Léo, o Thiago perguntou aí, Léo, por que 2C? O Thiago, o Matheus apresentou o grade, né? O grade é o seguinte, lembrar que o 2 e o 1, o 1 é para falar, faça, né? Deve ser feito, e o 2 é considere, pense, olha aí. Então, um fala que é uma recomendação forte e o outro que é uma recomendação que antes a gente chamava de fraca, mas hoje a gente prefere chamar de condicional. Então, o número fala disso, né? O C é a qualidade da evidência. A qualidade da evidência, ela pode ser o melhor possível, que é a mais confiável, quando a gente tem um estudo com baixo risco de viés, e evidência menos confiável, que seria evidência D. Então, o Matheus, a gente, como é uma revisão sistemática, né? Só que é uma revisão sistemática de estudos observacionais. Então, ela já começa com uma chance, ela já vai começar ali com uma evidência C, na verdade, né? E a gente vai tentar ver se ela piora ou se ela melhora. E aí, no final das contas, ela tem problemas aí, então até diria que é D, sabe? Porque ela não é uma revisão sistemática sem problemas, né? Por ser observacional, aquela história, começa no C. E aí você podia virar e falar que faz muita diferença. Você pode defender, como o Matheus disse ali, que poderia melhorar um pouco pelo tamanho do efeito. Então, quando o efeito é muito importante, a gente pode melhorar um pouquinho a evidência. Então, sei lá, você falou que é C, mas salvou muita gente mesmo com pouca confiança, né? Que aquele NT muito baixo reforça. Você podia falar, não, isso aqui vai virar B aqui agora, vamos progredir esse negócio aqui.
Só que ela é muito imprecisa, né? O risco de viés é muito grande, né? Então, o Matheus mostrou lá que o que não é vermelho é branco, né? Então, ela acaba caindo um pouco mais mesmo. Ela tem graves problemas, então ela não conseguiu nem juntar na meta-análise, né? Mostrando aí uma heterogeneidade muito grande. Então, a gente provavelmente faria um downgrade dessa evidência C para D, se a gente estivesse fazendo o grade a rigor. Então, o 1 ou o 2 seria para a gente falar que a gente recomenda muito forte, ou se a gente deve considerar. E a letra é para falar a qualidade dessa evidência, que seria uma C ou D aí. Eu acho que eu estou mais para D. E aí, com isso, é o que o Bernardo falou muito bem, né? Não é porque é 2D que a gente não vai fazer, né? A gente tem evidência aí para recomendar que seja uma rotina institucional mesmo. É só saber que nós estamos diante de uma evidência mais frágil. Tá? Não sei se esclareceu, mas a gente vai falar demais disso ao longo do ano, né? Dos anos. Ô, pessoal, boa noite. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Léo, Natália? Estamos sim. Liliane, eu estou aqui Lili. acompanhando. Estou meio sem saber qual que é a minha hora de falar, de entrar na discussão de você. Qualquer hora. Porque primeiro eu queria falar que eu estou muito feliz com essa discussão. É um assunto que alguém usou a palavra incomodado, está incomodando as nutricionistas tem um ano, né? A gente não conseguir nutrir, fazer o nosso objetivo primordial aí dentro. E tem um ano que a gente está buscando, justamente estudando a Interal em Prona, e realmente são os N's pequenos, os estudos fracos, não tinham muitas situações, né? E agora, com esse boom do Covid, começaram a aparecer cada vez mais casos. E cada vez mais artigos mesmo. O Léo falou bem, vamos ter que olhar artigo por artigo, né? Para a gente chegar a uma conclusão. Então, a gente ficou esse ano aí de 2020 com o parecer da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, que era justamente o que indicava esses 20 ml hora. Então, o paciente pronava, ia para 20 e acabou a nutrição dele, né? Conseguia só quando supinava de novo. E aí, de repente, veio 2021 com mais casos mesmo, mais situações, outras instituições usando, e um pouquinho mais de respaldo de estudos falando exatamente o que o Matheus falou, que não faz diferença, né? Os sintomas gastrointestinais não estavam fazendo diferença na posição supina ou na posição pronado. E aí deu um pouquinho mais de tranquilidade para a gente liberar o protocolo. Esse protocolo, Natália, que apareceu na tela aí, é o nosso da equipe de suporte nutricional. Ele é uma parte pequena de prona dentro de todo um protocolo de nutrição integral, que se vocês tiverem interesse, acho bom todo mundo ter conhecimento. E questionamentos também, né? O protocolo da instituição mesmo, só referente à prona, ele está para ser publicado. Aí vai falar isso também, a mesma coisa, eles estão alinhados. Tá? Tá. Ô, Lili, eu já mandei para eles o protocolo integral, viu? É só porque a gente está discutindo esse específico, mas eu pedi para fazer um recorte, né, para garantir que todo mundo lesse essa parte. Mas o protocolo integral também a gente já compartilhou. Aí a turma vai aos pouquinhos lendo, né? Eu só queria aproveitar a sua fala para falar que é interessante. Né? Vocês estão vendo que um documento importante, nacional, falava para manter 20 ml a hora. E o Matheus apresentou um negócio aqui que não é novidade. Ele fez uma revisão que ela precede esse protocolo, então ele usa evidências que já estavam disponíveis aí para virar e falar. Então, na verdade, o protocolo ele não se baseava nas melhores evidências, não tem nenhuma evidência nova que fez essa mudança. Então, a gente já tem muito mais a ver com essa habilidade importante de como analisar a evidência que a gente tem a melhor evidência, que o Matheus fez muito bem. Então, acho que é uma outra lição para todo mundo ter aqui, né? Às vezes as diretrizes, nem sempre quem está fazendo diretriz tem o treinamento para fazer essa análise crítica que vocês tiveram oportunidade de vir aqui hoje. Então, foi bem interessante, vale a pena ver. Vocês viram que é uma conclusão diferente do que um protocolo reconhecido nacionalmente utilizado tomava, né? E que agora está bem alinhado com o que o Julão está fazendo, né? Sem novidades. Então, na verdade, o que a gente tem de publicação nova, de lá para cá nem entrou nessa discussão com o Matheus, porque ela não é muito relevante. Só para reforçar que não teve nada novidade. O novidade é o tanto que a gente precisa dessa resposta hoje em dia. Então, exigiu que a gente se debruçasse sobre as evidências ruins. Isso vai acontecer no nosso dia a dia, né? Quando uma coisa é muito importante, a gente vai ter que se debruçar um pouquinho sobre ela. Mas eu acho que é isso. Foi muito bom, Matheus. Parabéns.
Vamos ver mais, se não tiver mais dúvidas aqui, a gente vai encerrando. Ô, Léo, eu tenho, na verdade, uma dúvida mais prática mesmo, sabe? Se essa progressão de dieta a gente vai fazer independente do paciente supino ou prono, sabe? Se, por exemplo, num dia vai ser 20, aí no outro dia que ele está supinado a gente vai passar para 40, e no outro dia que ele estiver pronado de novo a gente vai passar para 60, ou se meio que quando ele pronar de novo a gente vai voltar para a estaca zero de começar no 20, ou na menor dieta que causou estase para ele, sabe? Eu sei que não é uma dúvida muito com resposta, mas é uma dúvida mais prática mesmo, de como é que a gente vai fazer essa progressão. Matheus vai te contar. Assim, a impressão que eu tenho é que a progressão, se o paciente não tiver nenhum evento adverso, não tiver estase, a progressão pode seguir normalmente, independente da posição, assim. Talvez só importante sempre lembrar de desligar a dieta antes, né, do paciente entrar em prona, e só ligar 1 hora depois que ele já estiver em prona, para evitar de aumentar a chance de estase por causa de mobilização. Mas se ele estiver tolerando bem, sem estase, sem vômito, não sei se vocês concordam, mas assim, a impressão que eu tive é que dá para a gente manter progredindo a dieta normalmente, assim, independente do... Não tem jeito de atingir o nível que atingiram se eles estivessem recomeçando, Camila. Então, às vezes, pode não ter ficado tão claro, né, no protocolo lá do estudo, mas o único jeito de atingir os níveis que foram atingidos é continuando da dieta tolerada anteriormente. Duas coisas que ficaram, que cristalizaram aqui na minha cabeça depois que o Matheus apresentou isso. Não estou mais preocupado com 40 como limite. Eu acho que a gente deve seguir adiante. 2, eu estou querendo respeitar as 2 horas que antes eu achei que podia ser uma, que o pessoal estava fazendo na prática. Isso foi uma discussão, né, Lili, que estava até sendo feita aí de novo para 2 horas, 1 hora, aí estava uma discussão muito empírica. Depois de ver esse trabalho do Matheus, que compara protocolos, eu não tenho muita dúvida que a gente tem que seguir o protocolo que ipsis literis do que mostrou a redução, que essa é a melhor evidência que a gente tem. Então, eu tenderia a seguir o protocolo assim, bem dogmaticamente. Interromper 2 horas, não deixar de usar procinético. A gente sabe que a eritromicina é um procinético muito mais potente do que os que a gente está utilizando. Então, já tenho até um pouquinho de evidência indireta disso. Então, isso eu até reforçar aqui com a Lili e o pessoal da ANUT, porque quando eu optei, assim, sem a propriedade que o Matheus nos trouxe. Agora, como eu disse, né, eu vou citar o Matheus, não, de acordo com o Matheus Nogueira, porque é isso, a gente reviu a melhor evidência. Se eu faço aqui hoje, é aquele aprendizado de orelhada indiscutível. Ô, Léo, eu concordo. No nosso protocolo de interal, a gente manteve as 2 horas. No protocolo que vai sair da instituição, a gente chegou a colocar a sua ideia, colocamos de 1 a 2 horas, mas colocamos vinculada ao esvaziamento gástrico, porque o motivo da suspensão de 2 horas é o esvaziamento gástrico, né? Então, a gente tem que avaliar com critério quanto que a gente vai ter que aspirar mesmo o conteúdo gástrico para a seringa, sabe? Paciente que já tem tendência, né, gastroparesia, aí para trabalhar. Um paciente que está com 50 ml hora é diferente de um paciente que está recebendo 20. Então, para avaliar individualmente mesmo, olhar para o paciente. E em relação ao volume de progressão, a gente optou por manter o protocolo da instituição, 15 ml hora a cada 24 horas, e se tiver alguma intercorrência gastrointestinal, manter o protocolo da instituição também, suspender a dieta, e quando tiver menos que 500 ml, voltar com metade do volume infundido anteriormente. Se vocês pensarem diferente, a gente pode abrir para discussão também. Então, acho que é isso mesmo. Acho que é isso. A dúvida seria se a gente, da Camila, né? Se a... Meu bem, papai está conversando. Espera só um pouquinho. Peraí, que tive um acidente aqui. Pronto, meu bem. Então, acho que a gente tá concordando, né? Camila, Matheus, tudo bem? O que você fez com a Estela, Léo? Ela agarrou o cabelo dela do botão da minha camisa. Porque ela sumiu abruptamente. Primeiro que eu ganhei aqui um Yakult com laço, né? Eu compartilho aqui. Aí, agora o cara sumiu por inteiro, tá esquisito isso.
Beleza. Eu acho que o comentário da Liliane respondeu até a pergunta da Lígia, né? Quando avaliam o VRG, qual volume consideram para intervir sobre o volume da dieta? Então, vai manter o institucional, né? De 15 ml a cada 24 horas, não é isso? Isso aí. É isso, a progressão e a resíduo gás, que é os 500 ml. Uhum. Acho que para a gente ficou bem bom. Beleza. Talvez a gente possa fazer, Lili, um quadrinho, né? Resumindo essas dúvidas mais frequentes aqui nesse protocolo depois. Fazer um bullet point, assim, né? Dessas dúvidas mais frequentes. Faço, Léo. Inclusive, a enfermagem é uma categoria que está preocupada, porque acaba que isso bate muito neles, né? Uhum. A prona para eles é muito impactante, porque é resíduo gástrico, verificação de posicionamento do catéter, se saiu durante o giro, tem a aleta nasal, né? Pode dar lesão de pressão ali na aleta, a sonda, dependendo do tamanho da cabeça, então está muito pesado para eles, sabe? Então é bom a gente ficar de olho e conversar bastante com eles. E até mesmo básico, né? Cabeceira, que foi falado aqui também, que a gente às vezes tem dificuldade, até na hora do checklist da corrida, né? Ó, como que eu olho na cabeceira? Então, acho que isso tem que realmente chegar mais lá na beira do leito. Tem, Natália, Inclusive, e quando a recomendação da elevação, não são todas que falam a cabeceira do Odilon não levanta muito. Aí é outra preocupação da enfermagem. Algumas referências falam esses 10 graus, mas não são todas. Tem referência que parte do 20, entendeu? Uhum. É a gente tentando mesmo, observando, acompanhando de perto. Essa mais recente que eu vi falava em 25 graus de cabeceira. Eu acho isso também. Que era a angulação máxima que chegava, por isso que eles usaram 25 graus e não outra. Assim. E lembrar que esse é o Trendelenburg invertido que nós estamos falando aqui, né? Nós não estamos falando de subir a cabeceira, só a cabeceira, né? Nós estamos falando de inclinar a cama. Mas nós estamos falando de para lá de 20 graus, né? Inclusive vai ajudar o paciente a ventilar melhor também. Então, com certeza, nós temos que ficar atentos para essa prona com cabeceira elevada. Uma duvidazinha, posso falar? Rapidinho? Vamos lá, que nós já estamos encerrando. Jogo rápido. É só do procinético. O Matheus, acho que apareceu em um dos estudos só, certo? Isso. A maioria dos estudos, teve estudo que não usou, né? Um dos estudos que eles fizeram um aumento mais lento não usou o procinético. Muitos estudos não citaram sequer se eles usaram ou não. O que falou, assim, que usou como protocolo mesmo em todos os pacientes foi só esse último que eu falei, assim, que usou eritromicina. Mas que teve infusão mais robusta, né? Então, talvez tenha sido por isso? Isso, porque eu acho que o objetivo deles era tentar um volume maior de dieta, assim, que o paciente tolerasse um volume maior. E aí eles acrescentaram o Trendelenburg invertido, né, assim, 25 graus, e o procinético em cima. Então, o que usou como protocolo mesmo foi só esse estudo, assim, para todos os pacientes. Eu entendi que ele colocou, assim, como medida, eu quero fazer uma infusão maior, eu vou proteger tudo isso da melhor forma possível, cabeceira um pouco mais elevada, inclusive com procinético. E aí o procinético, que não está sendo uma rotina tão forte ainda, a gente vai passar a usar? Eu acho que a nutrição já estava recomendando, né? Assim, iniciar... o protocolo no nosso caso, escrito aqui para usar, né? Iniciar o Plasil para todos os pacientes pronados com dieta enteral. Assim, então, a gente está esquecendo, eu acho. Assim, às vezes no início... Inclusive para melhorar isso... está usando já? Tá, a gente tem combinado de quando você vai coletar gás para definir se vai pronar, já desliga a dieta e já pede o técnico para fazer o Plasil. Não sabia. E a gente vai mudar, Nath, outra coisa, para mudar para a pressão padrão, não esquecer, a gente vai deixar já prescrito Plasil fixo Ceprona. Então, se a gente vai na prescrição usual da metoclopramida, a gente vai deixar, em todo Plasil prescrito, né, todo metoclopramida prescrito, a gente vai deixar inclusive, fixo né? Ciprona. Porque aí já consegue pegar mais fácil. Aí a gente já essa foi a recomendação que foi feita, a gente vai adotar, né? Eu achei muito boa, então assim, aí já fica automático.
E estender para a UPA, né, Léo? Para sempre. Daqui para frente, até alguma novidade, o método Pramida vai estar prescrita no CTI fixa-se pronto. Entendeu? A gente vai ter que, claro que tem que ficar atento, porque estar escrito ser executado, não é sinônimo. Inclusive, porque escrever assim banaliza, né? Mas aí a gente vai preocupar mais com executar. Eu acho que é nesse momento mesmo, né? Dar gás, interromper dieta, já fazer a coisa automática, assim, que eu acho que é o que a gente vê que está funcionando. Acho que é um checklist de prova, né, Nath? Você nem gosta, né? Nem gosto de checklist. Oi, gente, acho que é isso. Então, já estendemos o horário um pouco. Acho que foi ótimo. Muito obrigada, Matheus. Parabéns, Matheus. Obrigado, Nath. Valeu, Bernardo. E eu acho que serve de exemplo, né? Esse pedido desse tema de discussão veio do Braga, mas todo mundo pode trazer esse tipo de discussão com perguntas clínicas que acontecerem, né, no dia a dia. Então, acho que é abrir para qualquer tipo de pergunta a gente trazer para a discussão, porque gera uma discussão muito rica, né? É um tema muito específico, mas olha a discussão que gerou, né? O aprendizado, em NBE e tudo. Então é isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Parabéns eternos para a nutrição e para a enfermagem. Que putz grila, né? Dispensa comentários. Bem, muito obrigado. Foi excelente. Valeu, Nos obrigado. vemos na próxima. Boa noite. Boa noite. Alô.